E a partir de amanhã, as tarifas do transporte intermunicipal estarão mais caras. O reajuste é de quase 7%. O aumento da passagem estava suspenso pela Justiça desde o dia 11 de janeiro. Porém, o governo estadual conseguiu reverter com uma liminar. Os novos preços dos bilhetes estão disponíveis no site, está aí no seu vídeo, mtu.sp.gov.br. Hoje completa 100 anos da morte do médico sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, Oswaldo Cruz. Nascido em São Luís do Paraitinga, ele combateu a peste bubônica e a febre amarela no Brasil. Se viu diante da revolta da vacina e foi o responsável pela inauguração da pesquisa científica no país. Um profissional que, sem dúvida alguma, mudou a história da medicina. Esse é o tema da nossa entrevista de sábado. Oswaldo Gonçalves Cruz, mais conhecido como Oswaldo Cruz, médico que nasceu em São Luís do Paraitinga, um dos principais fundadores da pesquisa científica aqui no Brasil. E também ele se destaca por também combater a febre amarela, que até hoje está em evidência. Hoje se completaria 100 anos da morte dele. Para a gente lembrar a história deste homem, eu converso com o médico Oscar César Pires, que é diretor do Instituto de Biociências da Unital. Professor, então, para a gente começar a falar sobre Oswaldo Cruz, explica para a gente, ele teve uma carreira admirável, né? É mais uma das pessoas ilustres do Brasil e do Vale do Paraíba também, né? Oswaldo Cruz, com apenas 15 anos de idade, ele passou no vestibular, entrou na faculdade de medicina, foi estudar medicina no Rio de Janeiro. Com 20 anos, ele se formou médico e teve uma tese já na formatura dele sobre a água como veículo de transporte de germes, de micróbios e transmissão de doenças. A partir daí, logo depois de sua formatura, ele resolveu aprofundar seus estudos e, seguindo essa linha de pesquisa da água, transmissão de germes, ele foi estudar bacteriologia no Instituto Pasteur em Paris, onde ficou alguns anos e depois retornou ao Brasil, né? E no Brasil, na época teve a peste bubônica, também conhecida como peste negra. Então, em Santos, no Porto de Santos, na região de Santos, havia uma endemia de peste bubônica. É uma peste transmitida por roedores, principalmente ratos, que transmite uma bactéria para as pessoas, dá infecção e as pessoas morrem. E o governo no Rio de Janeiro, que na época o governo brasileiro era no Rio, ele, preocupado com isso, entrou em contato com o Instituto Pasteur em Paris, como ele faria para combater essa peste negra, a peste bubônica. E ele recebeu como resposta do pessoal do Instituto Pasteur: olha, vocês têm um dos melhores pesquisadores que nós já tivemos aqui aí no Brasil, procura Oswaldo Cruz. E ele procurou Oswaldo Cruz e levou Oswaldo Cruz para o Rio de Janeiro, onde o Oswaldo Cruz coordenou a construção do Instituto de Soroterapia do Brasil, né, do Rio de Janeiro, para fazer hidratação das pessoas, para administrar soro nas pessoas. E Oswaldo Cruz também teve um papel muito importante, porque vamos combater a transmissão. Então, vamos combater roedores, vamos usar vinagre nas pessoas, nos objetos, porque os roedores não gostam disso. Então, ele trabalhou na prevenção da peste bubônica, da transmissão da peste bubônica no Brasil. Isso foi muito interessante. Uns anos depois, começou a febre amarela, que hoje voltou. E ele também, o governo, mais uma vez, né, convidou o Oswaldo Cruz para ajudar no combate. E o Oswaldo Cruz foi bastante incisivo e decisivo para eliminação da febre amarela, porque, na verdade, ele utilizou até brigadas militares para poder combater. Então, a casa que tinha criadouro de mosquito para transmissão da febre amarela, que hoje transmite dengue, chikungunya também, os guardas entravam nas casas: tem que combater de qualquer jeito. E aquelas localidades que tinham muitos transmissores, muitos mosquitos, ficou famoso por causa do fumacê, né, que são as carroças com fumaças que passavam nos bairros, jogando aquelas fumaças para poder tentar espantar e destruir o mosquito transmissor da febre amarela. Então, a partir daí, todo mundo já era reconhecido internacionalmente, recebeu uma medalha de ouro na Alemanha por conseguir trabalhar no saneamento básico do Rio de Janeiro, né? Além disso, alguns anos depois, teve de novo o combate à varíola.
E ele, mais uma vez, foi trabalhar no combate à varíola e trabalhou e defendia o uso da vacina para todo mundo. E aí teve uma rejeição muito grande, a população não queria tomar vacina, políticos dizendo que ele nessa época já era ministro, hoje tinha outro nome, mas hoje seria o ministro da saúde do país. E as pessoas combatendo que para que tomar vacina, que não queriam tomar vacina, que não deveriam tomar vacina, e ficou, aí o governo teve que tirar essa ordem, que era a ordem do governo, era um decreto que obrigava as pessoas a tomar vacina, retirou. 3, 4 anos depois veio um surto de varíola e todo mundo correndo atrás da vacina. Então, ou seja, se as pessoas tivessem seguido as orientações do Oswaldo Cruz, com certeza muitas vidas teriam sido, muitas vidas a mais, porque ele foi um excelente, um extraordinário cientista brasileiro, dos maiores, se não o maior, não só do Brasil, mas reconhecido, até na época ele foi reconhecido mais internacionalmente do que aqui no próprio Brasil. Então, é uma pessoa, quando a gente fala, a gente fica até relativamente emocionado, porque tem uma história assim muito, muito bonita, né, da defesa das pessoas, da saúde da população. Professor, e esse trabalho e também os métodos aplicados lá no século XIX por Oswaldo Cruz ainda são aplicados hoje, né, no século XXI, no combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Na verdade, até se nós tivéssemos seguido na linha as orientações dele, talvez a gente não tivesse esses surtos de dengue que a gente tem, né, e agora de febre amarela, porque ele já orientava que não pode ter criadouro em casa, que tem que combater, que o maior combate é combater o mosquito, né? Então, isso é a base hoje, né? Porque não adianta tratar a pessoa depois que tem a doença. O ideal é fazer a prevenção. E o grande mérito dele como cientista era isso. Ele sempre trabalhou na prevenção das doenças, no desenvolvimento de vacinas. Professor, então, para a gente encerrar, qual foi o legado deixado pelo médico Oswaldo Cruz aí para as pesquisas científicas no Brasil? Ele deixa um legado que a prevenção é mais importante do que o tratamento de qualquer doença, né? Então, a prevenção das doenças, principalmente essas doenças transmitidas por vírus, através da vacina ou através de criadouros dos veículos transmissores, no caso os mosquitos, né? Ele foi uma pessoa fantástica, ele foi um cientista assim que jamais poderá ser e com certeza não será esquecido por causa dos seus trabalhos e da sua relevância para a população brasileira e também para a população mundial. Professor, então, muito obrigada pela participação aqui no Band Cidade, por ajudar a gente a homenagear esse homem que é tão importante para a pesquisa científica aqui no Brasil, né? Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa homenagem a um dos maiores, se não o maior cientista que o nosso país produziu. Com certeza. Até a próxima, então. Nós conversamos, então, com o médico Oscar César Pires, que é diretor do Instituto de Biociências da Unital. Voltamos ao estúdio. Muito interessante, hein? Grande Oswaldo Cruz de São Luís do Paraitinga para o mundo. Agora a gente confere a previsão do tempo para o final de semana em toda a região. O final de semana segue com calor em toda a região metropolitana. Hoje, na Serra da Mantiqueira, a máxima foi de 24 graus, temperatura que se repete neste domingo. Há pequena chance de chuva à tarde. No Vale, tempo aberto. O domingo promete sol e poucas nuvens, com temperaturas que atingem 32 graus em São José dos Campos, Tremembé, Cachoeira Paulista e São José do Barreiro. O litoral norte tem clima perfeito para as praias. Nada de chuva e máximas de 32 graus em Ilhabela e Ubatuba. Taubaté teve um sábado de muito calor e o sol forte segue no domingo e no início da semana, sempre com temperaturas acima dos 30 graus. São Sebastião com tempo aberto. A noite promete ser abafada e o domingo de muito calor e poucas ondas, máxima de 33 graus. E no próximo bloco tem as notícias do esporte com futebol e vôlei. E ainda o desafio do cubo mágico que reuniu várias gerações em Lorena. Em Guaratinguetá já começou o aquecimento para o mais tradicional carnaval de rua da região, que nesse ano será um pouco diferente, mas muito animado, como a gente pode ver. O Band Cidade volta já, agora 7h07.